O primeiro pensamento que deve nos vir quando uma contrariedade toca a nossa vida de algum modo, o primeiro pensamento que nos deve vir é o seguinte: eu preciso ser moldado. O que é que eu quero dizer com isso? É uma ilusão muito profunda nós acreditarmos que já estamos prontos. Qualquer indivíduo maduro, ele sabe que não está pronto. Qualquer indivíduo humilde, ele sabe que não está pronto. E exatamente por saber que não está pronto, ele não se revolta contra aquelas coisas que fazem com que ele mude, que fazem com que ele haja, que fazem com que ele se movimente, inclusive contra a sua vontade. Porque todo indivíduo maduro e todo indivíduo humilde sabe que existem falhas na sua vontade. E se uma determinada circunstância faz com que essas falhas sejam amassadas, faz com que essas falhas sejam esmagadas, por mais desagradável que isso seja, no fundo, a pessoa consegue reconhecer que essa contrariedade não é um mal em si, ela é desagradável. É uma situação desagradável de passar, mas ela não é um mal em si. Por quê? Porque ela vai operar a mudança necessária. E essa realidade é muito difícil para o indivíduo imaturo, ou para alguém que está tomado de vaidade, ou para alguém que está tomado de amor próprio, ou para alguém que está tomado de uma visão megalômana de si mesmo. Por que é muito difícil? Porque a pessoa não consegue conceber a ideia de que é ela que tem que mudar, a ideia de que é ela que tem que agir de um outro modo, a ideia de que é a personalidade dela que precisa ser melhorada, a ideia de que suas próprias ideias, seus próprios desejos não são dignos de existirem. Isso é muito duro, sabe? Porque às vezes nós temos sonhos, às vezes nós temos fantasias na nossa cabeça, que só de pensar nelas nós nos sentimos muito bem. Gozamos interiormente daqueles pensamentos, assim, de se imaginar naquela situação. E muitas dessas situações, elas não são dignas de serem imaginadas. Elas não são feitas para o nosso bem. Elas são fantasias que brotam de desejos treslocados que estão na gente. São fantasias que brotam de vaidade, são fantasias que brotam de vingança, são fantasias que brotam de traumas, são fantasias que brotam da raiva, são fantasias que brotam da ignorância, do desconhecimento. E aí, as contrariedades que a realidade apresenta, as contrariedades que o bom Deus coloca no nosso caminho, muitas delas vão bater diretamente nessas fantasias interiores, nesses desejos que nos dão tanto prazer, que nos dão tanto alento, que nos dão tanto gozo interior, que só de pensar nele nos sentimos como que mais felizes. As contrariedades vêm aqui, ó. Batem de frente. E exatamente por bater de frente, nós tendemos a encarar essas contrariedades como mal. Por quê? Porque nos fazem mal, no sentido de que esmagam essas fantasias, esmagam esses desejos. E para a pessoa vaidosa e imatura, cara, é muito difícil lidar com a ideia de que esses desejos não devem ser queridos, que esses desejos não devem ser pensados, que esses desejos só atrapalhariam. Talvez esse sonho, que é uma certeza muito grande, ele só esteja atrapalhando um bem maior. É muito comum, minha gente, o demônio nos fazer fantasiar e gastar tempo fantasiando, porque quando o tempo é gasto na fantasia, ele é perdido na ação. Porque uma coisa é você planejar com o pé no chão seus próximos passos e o ideal de futuro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar lambendo as feridas quando as contrariedades chegam, quando os seus sonhos não saem do jeito que você queria, quando seus projetos não saem do jeito que você queria, quando aquela vingança não saiu do jeito que você queria. E aí você fica fantasiando e se remoendo e se ressentindo e fazendo projeções futuras em cima desse ressentimento, em cima dessas fantasias loucas. E o que acontece? Você perde força para agir no mundo real. Então, se ao invés de ficar se perdendo em fantasias, a pessoa estivesse rezando, a pessoa estivesse estudando, a pessoa tivesse parado e pensado, caramba, isso aconteceu mesmo, beleza, não foi do jeito que eu queria, mas o que é que dá para fazer agora? Aí você pensa, dá para fazer isso, dá para fazer tal coisa, dá para agir assim assado. Rapaz, mas eu queria agir de outro jeito. Mas nada não vai dar para agir de outro jeito. É só isso que tem agora? Beleza. Então, como é que eu posso tratar com o máximo de cuidado, com o máximo de zelo, com o máximo de atenção, com o máximo de diligência, com o máximo de força, com o máximo de coragem, como é que eu posso deixar essa situação que está concretamente na minha mão, deixar ela mais redondinha, deixar ela mais perfeita? O que é que dá para fazer? Pronto, eu vou fazer o máximo que dá para fazer. Se ao invés de nos perdermos em fantasias, nos dedicássemos a fazer o máximo com aquilo que está na nossa mão, nós conseguiríamos a realização do que está posto agora e conseguiríamos montar todo o futuro que nós desejamos. Ou seja,
Se nós focássemos no que está posto na nossa frente, no momento presente, nós conseguiríamos aliviar a ansiedade e de quebra ainda realizaríamos nossos sonhos. Talvez não aquele que nós fantasiamos, mas um bem melhor, porque enraizado numa realidade disposta para nós pela providência. Então, se tem algo que o demônio faz, é nos colocar num estado de fantasia permanente, porque isso desvia a nossa atenção das tarefas do momento presente, que seriam, olha só, que seriam a base da nossa felicidade, que, se bem feitas, pavimentariam o caminho para a nossa felicidade, construiriam as bases dos nossos sonhos. E uma das maneiras, minha gente, dessa ilusão tocar o nosso pensamento, dessa ilusão corromper a nossa vontade, gastar o nosso tempo, um desses modos é a reclamação. Mas entenda o que eu quero dizer. Um desses modos é exatamente a repugnância à contrariedade. Porque a contrariedade, ela é o desafio que nos coloca a providência para a gente dizer assim, beleza, a contrariedade chegou. Então o que eu pensava vai ter que ser mudado. O que eu queria ser vai ter que ser alterado. Eu, de algum modo, vou ter que me adaptar a isso. E no processo de adaptação, você precisa colocar a mão na massa. Não tem como você se adaptar por pensamento, meu Deus do céu. Não tem como se adaptar por saliva, meu filho. Só dá para se adaptar por sangue, entendeu? Não é por saliva, é por sangue. Não dá para se adaptar sem se deixar moldar. E não tem como se deixar moldar sem arrancar um pedaço, sem apertar um ponto, sem alterar a forma, sem tirar de um lugar e colocar no outro. Não tem como fazer isso. Vocês percebem? Não tem como fazer isso. Toda vez que a gente gasta tempo, gasta recurso, gasta a nossa psique, gasta a nossa emoção, os nossos momentos, gasta a nossa família, gasta um pedaço da nossa vida. Quando nós fazemos isso, nos dedicando a repudiar, nos dedicando a odiar as contrariedades, o que nós fazemos é pavimentar nosso caminho para a tristeza. O que nós fazemos basicamente é destruir tudo o que poderia de algum modo melhorar a nossa vida.